tem 3 vícios que você precisa abrir mão para poder ativar a tua libido cíclica e teu desejo sexual. E hoje eu vou te contar eles para você fugir dessas armadilhas, tá bom? Então, a primeira delas, que é a mais conhecida, é parar de transar sem ter vontade. É óbvio, mas não é. A gente tem uma cultura onde, de uma forma consciente ou não, a gente é incentivado a acreditar que se não tiver em casa, o parceiro vai procurar fora. E isso eu não preciso falar sobre as minhas clientes. De certa forma, já ouvi, infelizmente, a minha mãe comentar isso, quando ela não tinha consciência o que de fato isso significava, não só para o corpo dela, mas também para suas filhas. E de certa forma, a gente recebe esse tipo de informações diretas ou indiretamente pela mídia, pelos círculos sociais e afins. Então, hoje eu quero que você entenda o seguinte: a gente precisa construir referências positivas sobre o prazer e a sexualidade e o desejo sexual. E sem sombra de dúvidas, transar sem ter vontade, ela cria várias referências, primeiro, no nosso corpo de que o prazer dá trabalho, que o prazer é mais um serviço a ser prestado e que, mesmo que racionalmente você entenda que é um serviço que você está prestando, não necessariamente teu inconsciente e o teu corpo vão entender. Porque se ele não está preparado, prestado com sangue, né? Sangue nas genitais, que vai ajudar na lubrificação, em deixar ereto o teu clitóris, vai amplificar e relaxar a tua pelvis e o teu canal, ele pode, o teu corpo, interpretar como algum nível de violência ou atravessar limites. Então, à medida em que a gente vai transando sem ter vontade, talvez o nosso corpo comece a se fechar ao sexo, à penetração, ao toque, porque começa a fazer associações de que o sexo está muito mais ligado e conectado à dor, ao trabalho, à sofrência. E você não quer isso. Você quer criar estímulos, conexões neurais e referências positivas sobre o sexo e o prazer para ele ter uma resposta cada vez mais fácil e fluida. E você merece isso. Então, sai desse vício de transar sem ter vontade e começa a ativar esses estímulos sensoriais ao prazer. O segundo vício, né, que você precisa começar a abrir mão para poder ativar o teu desejo sexual é sair desse conto patriarcal que é mais importante ser desejada do que desejar. E quando eu falo isso, não quer dizer que se sentir sexy, gostosa, desejada não seja gostoso. É sim. Como uma libriana que sou, com esse ascendente leão, se tem uma coisa que eu gosto, é sedução, é romance, é essa arte. Eu gosto, admito, confesso, culpada. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para ver se nessa busca de ser desejada a gente não atravessa os nossos limites, se a gente não usa coisas que são desconfortáveis para o nosso corpo e que começam a fazer associações também negativas para a gente. Perceba, se a tua capacidade erótica ela depende de alguém, a gente também fica muito mais aberto e receptivo ao julgamento do outro. Então, será que a gente vai estar totalmente confiante quando a gente só depende daquilo que a gente mostra fora? Será que a gente não fica muito mais sensível à rejeição, à vergonha, se a outra pessoa não responder a nossa gostosura, a aparência de gostosura como a gente acredita? Eu acho que só pautar isso, o desejo sexual, pode ser muito drástico. Afinal de contas, pode colocar em xeque a nossa estima, a nossa confiança e também colocar a gente muito mais suscetível a esses padrões e ideais de beleza que não necessariamente servem a todas as mulheres. Porque vai por mim, todas nós somos incrivelmente belas, sensuais e eróticas por si só. E você pode sim gostar de usar uma lingerie, pode sim gostar de usar maquiagem, de determinados artefatos, né, que estimulam toda essa fantasia, pode vivenciar sem sombra de dúvidas, mas perceba onde que está a tua força. Ser desejada é mais importante do que desejar? Porque vai por mim, não tem nada mais sexy, mais potente do que ver uma mulher se deliciando com o prazer, se deliciando com essa sensibilidade de reagir ao prazer. Isso, sem sombra de dúvidas, é um magnetismo sexual super potente. Sério.
entender como esse corpo funciona e deixar ser brilhado, ser desejada a partir daquilo que constrói dentro, gera muito mais confiança, referência positiva com relação ao prazer e te dá mais referências e também conexões para quando chegar no ápice, nessa entrega orgástica, seja ainda mais potente e fluida da maneira que você merece. Porque para a gente se entregar, a gente precisa confiar profundamente, não só na outra pessoa, mas acima de tudo, na tua capacidade de sentir. Então, pode ser desejada à vontade, mas veja aonde que está mais o teu foco, no outro ou em você. E, por último, esse é o que mais pega na mulherada, mas eu preciso falar sobre esse vício, que é o vício do não. E é super forte, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse negócio da falta de nãos, essa falta de limites, né, que é uma das polaridades, então, transar sem ter vontade, quando a gente toma consciência que a gente está fazendo isso, a nossa outra polaridade é pular para o outro extremo e começar a falar, não, não quero, não me toca, não me rela, não vai abrir esse espaço ao prazer, né? Tudo, então, é não. E lógico, quando a gente está exausta, cheio de estresse, a vida está acontecendo, uma das primeiras coisas que a gente deixa de lado é o prazer, é o desejo sexual, inclusive pelo medo de que, se a gente dá abertura, que o parceiro ou a parceira nos toque, nos estimule, massageie, independente de ser genital ou não, a gente tem um medo, uma desconfiança de que a pessoa está querendo sexo. E pode estar querendo sexo, sim ou não. Mas, acima de tudo, essa pessoa pode estar procurando conexão. Só que a gente está tão preocupado em coisas que a gente precisa fazer que a gente esquece que, inclusive, o desejo é uma resposta ao estímulo. Só que se a gente sempre está nessa barreira do não, não quero, não posso, que a gente nem às vezes se dá a permissão de receber um carinho, de receber um abraço, de receber um beijo, de receber algum estímulo e perceber se o nosso corpo quer continuar ou não. A gente fica tão presa ao não que a gente não se permite fluir com o prazer, sozinha ou com o outro. E se é o caso que a pessoa queira sexo e você não queira responder isso, que o seu corpo não está respondendo a esse estímulo, ele não está ficando excitado, gata, é só falar não, vamos parar por aqui. Vai por mim, às vezes as pessoas acham que isso é muito chato fazer. Mas acho que mais chato é a gente transar sem ter vontade, mais chato é a gente ir criando barreiras e muros dentro da relação, sem nem ao menos tentar e ver o que acontece com o corpo. E vai por mim, muitas vezes a gente fala não para nós mesmos e com o nosso próprio corpo. A gente fica esperando coisas externas, mirabolantes acontecerem e não dá permissão para ele despertar. Por isso que uma das práticas que eu mais faço questão de dar para as meninas é que a gente comece a tocar o nosso corpo, independente se a gente está com tesão ou não. Mesmo na tristeza, mesmo na raiva, na alegria, no amor. Nossa, parece até um voto de casamento. Mas aprender a tocar esse corpo para ele receber esse afeto e perceber o que ele quer continuar ou não. E é uma forma de nutrição, na relação, mas também diminuir essa quantidade de nãos. Porque o nosso corpo é essencial, inclusive, para a nossa saúde mental e emocional, né? O prazer na nossa vida. Você não precisa receber estímulo que você não quer receber, você não precisa se forçar a algo que você não deseja. Mas percebe aí se a gente não constrói muros a partir desse vício, a gente não deixa o prazer entrar na nossa vida. Seja sozinha, seja com um parceiro ou uma parceira. Porque tá tudo bem, tem dias que a gente só quer assistir um Netflix. Juntinho, aconchegadinho, com outra pessoa. Mas tem dias que quando a gente começa a receber o estímulo, a gente vai percebendo que o corpo se abre. E isso é tão incrível, tão maravilhoso, por que não se permitir? De tempos em tempos tenta. Percebe aí dentro se você não tá no vício do não. Porque daí, gata, você pode pesquisar, pode fazer um monte de coisas mirabolantes, usar todos os instrumentos possíveis e inimagináveis, porque você sempre vai ficar ali, no muro do não, da não permissão de vivenciar o prazer. Então, o meu convite aqui hoje é que você, de tempos em tempos, abra essa portinha ou abaixe esse muro que a gente colocou sobre nós mesmos, né? E se dê a permissão de voltar a sentir. Ser estimulada, se estimular e ver o que acontece. Tanto para o sexo, tanto para o autotoque, quanto para diferentes questões do nosso dia a dia. O som, a visão, o paladar, o cheiro, o toque são estímulos profundos.
pro tesão, pra libido e pro desejo sexual que tá aí dentro de você e que eu tenho certeza que independente da fase que você se encontra, o teu corpo sente muita falta. Tem esse ímpeto ao prazer e ele sente muita falta de você nesse momento. Tenho certeza. Integra, você é merecedora do prazer. Então, tome posse desse poder, tá bom?